Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai, dirigindo-se ao outro filho, disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós, num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeste para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus iluminando a nossa vida. A palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus iluminando a nossa vida. A palavra de Deus, a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Meus irmãos e as irmãs, você que está nos acompanhando pelo nosso canal do Facebook, mais uma vez a palavra de Deus nos interpela. Nesse domingo dedicado à Bíblia, dia da Bíblia, ela vem nos desinstalar, nos provocar, para percebermos que resposta temos dado ao Senhor no decorrer da nossa caminhada de cristão e de cristã. Por isso, o Senhor, ao perceber como viviam aqueles da sua época, conta então esta parábola dos 2 filhos. Um que vai dizer sim quando é convidado e não vai. O outro que, embora dissesse não, é capaz de reconhecer que não estava certo a sua resposta e coloca-se a serviço do Senhor. Mas vejamos o porquê desta parábola que o Senhor conta nesse dia de hoje para nós. Filho que diz sim, filho que diz não. O povo de Israel estava acostumado sempre a reafirmar a aliança com Javé através do seguimento da lei, a lei de Moisés, e seguiam os preceitos e os seguiam com coerência e eficácia, fazendo com que, se algo fosse negado daquela lei,
aquele que a negasse seria retirado, não era considerado dentro da sociedade. Porém, chegou a plenitude dos tempos. Essa lei por si e em si não era capaz de salvar a humanidade. Era preciso de que Deus tomasse uma atitude, como a tomou, de enviar o seu Filho para a salvação. Então, a nova aliança, selada a partir do amor de Deus para com a humanidade, no envio do Filho Jesus. E Jesus já havia dito: veio para os seus e os seus não o acolheram. O texto bíblico diz isso para nós. E quem não acolheu a nova aliança? Aqueles que haviam dito sim a Deus, a Yahvé, no seguimento da lei de Moisés. Mas quando o Senhor os chama para o novo, eles não reconhecem que ali estava o enviado do Pai, o enviado de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E apesar de ter dito sim, diz não para Jesus e o entrega aos malfeitores para que fosse condenado numa cruz. Então Jesus quer provocar naqueles que ali estavam uma reflexão. Por que vocês dizem sim para a lei de Moisés e são incapazes de dizer sim para o convite que o Pai vos fazem, para que sejam diferentes a partir de agora, com a novidade que eu apresento em nome do meu Pai? E deixam eles pensando, e ainda mais, João veio anunciando a conversão, e vocês não foram capazes de escutar o anúncio de João o Batista. A conversão não passou por vocês. E então, continua, as pecadoras, as prostitutas, em algumas traduções, o homem e a mulher de má vida, vos procederão no reino dos céus. Por quê? Porque veio João, anunciou o batismo de conversão, e eles e elas aceitaram, aderiram à proposta da nova aliança, e vocês não. E então nosso Senhor também aponta nesse evangelho para os pagãos, porque Jesus veio primeiro para salvar o povo de Israel, aqueles que estavam dentro da lei. Mas os que estavam fora da lei, por isso que ele disse, dado momento, não convém dar o pão aos cachorrinhos, foram eles que mais aderiram à proposta de Jesus, se convertiam, entravam para a proposta e tornavam-se discípula do Divino Mestre. E Jesus, então, com este evangelho de hoje, vai dizer: não basta dizermos que somos batizados, não basta dizermos que somos cristãos, não basta dizermos que fiz votos religiosos, que sou padre, ou que sou bispo, ou que sou cardeal, ou que sou papa. O que tem que acontecer é um processo contínuo de conversão para aderirmos à proposta de Jesus, ao chamado que Ele faz para trabalharmos em sua vinha. É preciso que pensemos, então, no decorrer de nossa caminhada de cristão, de cristã, como que é a minha adesão ao convite que o Senhor me faz? Eu digo, sim, Senhor, eu sou batizado, vou à igreja, comungo, mas fico da minha zona de conforto, não saio para fazer valer uma igreja em saída, uma igreja em constante estado de missão? Ou eu fico olhando para a lei, para os profetas, contemplando as belas palavras que contém nas Sagradas Escrituras, mas as implicações que dela deriva não mexe comigo? É um olhar para o céu
para contemplar verticalmente ao Senhor, mas esqueço da segunda parte do mandamento, que é amor a Deus, e a segunda parte do mandamento, que é o amor ao próximo. Por isso que dizia no início desta Santa Missa, dessa pequena fala, que nós daqui, vocês que estão em casa, deveríamos nos sentir nesse momento interpelado para podermos responder ao Senhor, ao chamado que Ele nos faz constantemente, não nos mantermos só para fazermos belas promessas, nos dirigir ao Senhor, a Nossa Senhora, para pedir proteção, paz. Esse é o primeiro momento, mas o segundo momento é colocar-nos na fileira da missão, de frente para poder testemunhar o nome de Jesus, o seu projeto, o seu querer, para que por meio de nós Ele seja conhecido e amado. E aí muitas coisas acontecem conosco, e às vezes culpamos até o Senhor, como culparam aqueles da primeira leitura, anunciado pelo profeta Ezequiel. A conduta do Senhor que não é correta, ou é a vossa conduta que não é correta? Deus tudo faz para nós, Deus nos ajuda, Deus envia o seu Filho, o Filho nos resgata, e nós ainda reclamamos porque as coisas não andam bem. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Aí Deus fala, mas não é a conduta de vocês que está sendo não satisfatória, segundo aquilo que eu espero de vocês? Não é vocês que têm que mudar de vida? João não anunciou um batismo de conversão e vocês não aderiram a esse batismo de conversão, de mudança de perspectivas, de rumo, de mentalidade? Para dizer que nós, enquanto cristãos e cristãs, temos que ser transformadores deste mundo. Como Paulo disse, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o para o Senhor. Criai em vocês, criai em nós uma nova mentalidade, um jeito de ser e de estar, para que possamos ser do jeito que Deus quer que sejamos nesta terra e estejamos para Ele. E o maior exemplo que devemos ter é o próprio Jesus, que despiu-se de sua condição divina, esvaziou-se de sua glória, se fez obediente ao Pai, e por assim se comportar, Deus o exaltou acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, o adore, o proclame, porque Ele é o modelo que nós temos de seguimento, que se fez humilde, que se fez servo, que se fez missionário, porque Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Ele disse sim e foi fiel até as últimas consequências. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que nós nesse dia de hoje possamos pensar, a olhar para a Sagrada Escritura, nos perguntarmos: quanta coisa boa o Espírito Santo nos inspirou para que nós pudéssemos ter como baliza na caminhada. Como nós a tomamos, como nós a lemos, como nós meditamos, como nós nos deixamos implicar por essa palavra de Deus, inspirada por Ele para a nossa salvação, para que possamos ter o conhecimento e que esse conhecimento se transforme em ação, para que eu seja melhor e o mundo seja melhor através de minhas atitudes. Então pensamos ao Senhor, que nos abençoe, que nos fortifique, a Nossa Senhora que interceda por nós, para que possamos dar o nosso sim, e que o nosso sim seja sim, levado até as últimas consequências, na adesão à proposta de Jesus, passando por um processo de conversão, para que a nossa vida seja ajustada à vontade de Deus, para nós, para o nosso bem e para a nossa santificação. Que assim seja. Amém.